Hoje eu vou conversar com um pesquisador, que eu não sei se ele é italiano, se ele é brasileiro, se ele é de uma região separatista da Itália. Então eu vou cumprimentá-lo e vou perguntar para ele. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Eu, eu nasci em Vicenza, na Itália, no Vêneto. Essa região, como o Deodato lembrou, tem um movimento extremamente anacrônico, fora do tempo, de separatismo, enfim. Eu não me considero separatista, eu nasci lá, mas eu vim aqui no Brasil faz quase 30 anos. E assim, é mais o tempo que eu vivi no Brasil do que na Itália. Na realidade, eu não me considero brasileiro, porque não nasci aqui. Me considero italiano, mas mais cidadão do mundo do que... Assim, não tem nenhum sentido hoje em dia falar de autonomia, separatismo, essas coisas, né? Mundo globalizado está cada vez mais interconexo. Que sentido é que tem? Então, esses que estão buscando privilégios, essas coisas estão fadados com os burros, né? Mateus, o pessoal da região lá de cima, lá, eles costumam brincar que os austríacos falam que vocês são italianos. E os italianos falam que vocês não são italianos. Eles brincam. Na realidade, assim, tem raízes históricas, tem questões econômicas envolvidas, enfim. Mas eu acho que realmente sobretudo quem defende essa ideia, quem não viajou, quem não viu o mundo é muito maior do que Vicenza, do que o Vêneto, do que a Itália. Hoje eu vou conversar com você, Mateus, como nós combinamos na conversa prévia, né? Prosa prévia, que eu chamo, sobre o Mestre Eckhart. Então eu vou chamar a vinheta. Então, como eu falei na abertura, antes da vinheta, vou conversar com o professor Mateus sobre o Mestre Eckhart. Professor, para quem nunca ouviu falar do Mestre Eckhart, contextualiza o Mestre Eckhart no tempo e no espaço para a gente? Tá. Então, primeiramente, se fala Mestre Eckhart, não Eckhart. Ele era um alemão que viveu entre o século XIII e XIV. Qual é a pronúncia correta? Eckhart. Eckhart. O acento está no E, tá? Eckhart. Tá? Ok. Então, não tem muitos dados sobre a vida dele, porque ele sofreu um processo por heresia no final da vida dele e foi condenado depois da morte. Quando alguém era condenado por heresia, precisava fazer a terra arrasar, eliminar a memória, porque ele permaneceu, os escritos, muito importantes. Digamos assim, ele nasceu por volta de 1260 na Alemanha e na Turingia, que é um pouco o coração da Alemanha, né? E ele entrou na Ordem dos Pregadores, conhecida também como dominicanos. Estudou teologia no famoso Studium Generale em Colônia, que foi fundado por Alberto Magno, que é outro autor que eu estou pesquisando ultimamente, né? E ele foi por 2 vezes professor na Faculdade de Teologia de Paris. Depois dele, aliás, além dele, só Tomás de Aquino foi professor 2 vezes na mesma faculdade. Só que Tomás de Aquino foi declarado santo 5 anos após a morte pelo mesmo Papa João XXII, que declarou herege Mestre Eckhart, né? Ele foi um teólogo, filósofo muito importante. Ele ocupou os cargos mais altos da sua ordem, enfim. E ele sofreu um processo de heresia justo, mas há pelo menos mais de 30 anos, né, que os escritos dele, o pensamento está sendo reavaliado, reconhecido. Isso pelo menos começou lá na Alemanha, na Europa, e no Brasil não somos muitos, na realidade, dos pesquisadores, mas eu vejo que estão aumentando aos poucos, né? Por exemplo, eu dou aula de História e Filosofia Medieval
a Universidade Federal do ABC. E o ano passado, 2 meus orientandos defenderam a dissertação de mestrado sobre mestre Eckhart, o professor Leo, que é psicanalista, que fez um trabalho muito interessante de comparação entre o psicanalista Keppe e a filosofia, o pensamento de mestre Eckhart, e o professor Fernando, que pesquisou sobre a teologia e a teoria da imagem em Meister Eckhart. Então, aos poucos estão se formando. Eu sei que lá no Rio Grande do Norte, também junto com o professor Oscar, da Federal de lá também, o professor Cícero, da Federal de Sergipe, enfim. Aos poucos estão crescendo os pesquisadores interessados em tornar menos desconhecida a figura de Meister Eckhart. Meister quer dizer mestre em alemão, porque na realidade não se conhece o sobrenome, o nome, enfim. Então ele ficou conhecido como mestre. Mestre Eckhart. Né? Ok. Você falou do professor Cícero, da Universidade Sim. Federal. Eu já conversei com ele realmente... Ah, que bom. Já o conheço. Gosto muito dele. A gente trabalha juntos, porque ele trabalha muito sobre o neoplatonismo, enfim. É um cara muito legal, muito bem preparado. Eu sei que agora ele vai dar um curso, eu vi no Facebook, né, sobre Eckhart. Então, enfim, ele trabalha muito Você conhece o Nilo também, lá da Universidade? Claro, o Nilo. Eu conheci ainda quando ele estava em Sergipe, agora está lá na terra dele, né, em Juazeiro do Norte. Ele estudou de Agostinho. Isso, Universidade Federal do Cariri. Isso, ele me convidou, eu fui em 2015 lá em Fortaleza, para falar sobre a mística de Meister Eckhart, que é um cara muito bom. Né? Assim, interessante, como aqui no Brasil, tem uma turma muito boa lá no Nordeste. No Nordeste, na realidade, é um pouco mais místico. Então, é claro que a mística é mais conhecida, mais pesquisada lá do que, talvez, aqui no Sul. Mas também lá no Rio Grande do Sul tem bastantes pessoas que estão estudando esse movimento da mística alemã, enfim, né? Isso mesmo. Eu tenho entrevistado vários pesquisadores da mística e tenho, simultaneamente, porque a proposta do meu canal é ouvir todos e todas, eu tenho ouvido também os pesquisadores da filosofia contemporânea. Claro. No ano passado, no final do ano passado, eu divulguei bastante, entrevistei quase todos os palestrantes de um evento, de uma jornada filosófica sobre o neoplatonismo, que foi organizado pelo Nilo lá. Eu conversei muito com ele e entrevistei quase todos os palestrantes. Que bom. Eu acabei criando aí uma playlist só sobre as pesquisas mestrados e doutorados sobre a obra, pensamento e obra do Agostinho de Hipona também. Bem interessante. Mas vamos voltar no mestre. Fala um pouquinho sobre a teoria do conhecimento ao longo dos séculos. Bom, como pergunta é muito a questão de teoria do conhecimento, enfim, vamos falar para um público de ensino bíblico, né? E tentando traçar quais foram na história da filosofia os campos de pesquisa, os interesses, né? Na época pré-socrática, Sócrates foi aproximadamente do quarto século antes de Cristo, né? Que é reconhecida como a época de ouro da filosofia antiga. Na época pré-socrática, os assim chamados filósofos naturalistas procuravam a arqué, ou seja, o princípio de toda a realidade, procuraram nos elementos da natureza, água, ar, terra, fogo e éter. Porque, assim, as explicações do mito eram insuficientes para dar conta dos eventos da natureza e explicar. Assim, o primeiro Tales de Mileto identificou a arqué na água, Heráclito de Éfeso no fogo, e por assim, né? E, na realidade, não havia ainda uma teoria do conhecimento propriamente dito. Digamos assim que com Sócrates primeiro e Platão
de Aristóteles depois, sobretudo, né? Muda um pouco o foco desses filósofos gregos, porque eles viram que não é nos elementos da natureza que tinha que se procurar esse princípio arquétipo. Também buscavam responder o porquê qual é a origem da multiplicidade. Se o princípio deve ser único, né? Como é que se gera essa multiplicidade que é sinônimo de imperfeição, de queda, enfim. Então, começou Platão, depois Aristóteles, né? A busca daquele que era o conhecimento objetivo, chamado episteme. Episteme em grego é traduzido muitas vezes como ciência, só que na realidade, episteme tem o verbo epi, tem o prefixo epi, que significa sobre, episteme do verbo staini, que é o verbo estar, aquilo que está sobre. É um conhecimento que não precisa se apoiar em outras fontes para demonstrar sua objetividade, né? É aquilo que hoje se chama também de teoria do conhecimento, enfim. Nós lá na UFABC temos um curso que se chama Bases Epistemológicas da Ciência Moderna, né? O que se contrapõe à episteme era a doxa do verbo doque, ok, parecer, que é praticamente a opinião, né? Que é o conhecimento subjetivo, não objetivo. A ciência se baseia na episteme, um conhecimento sólido, objetivo, e não na doxa. Nós podemos ver exemplos claros, né? Hoje em dia, que todo mundo está procurando a melhor vacina para vencer a Covid. E como a ciência tem um papel fundamental. Muito embora tenha tanta gente que prefere ainda acreditar na doxa, que são as fake news, que é o que lê nas redes sociais, enquanto o conhecimento fundado, objetivo, é epistêmico. Tá? Assim, na filosofia antiga, se buscava o conhecimento do ser, dos princípios do ser enquanto ser. Ele nasce com Sócrates, Platão, sobretudo, e Aristóteles, aquela que, na realidade, um pouco antes, com Parmênides, ainda a ontologia, que é o estudo do ser, que muitas vezes é chamada também de metafísica. Só que, na realidade, é um pouco diferente o sentido, né? Já Parmênides, um filósofo pré-socrático, Parmênides de Eleia é uma região do sul da Itália, né? Ele foi o primeiro a inaugurar essa busca do conhecimento dos princípios do ser, né? E ele dizia que ser igual ao pensar. Quer dizer, o que eu posso pensar, só posso pensar coisas que existem. O não ser, eu não posso, não só nem pensar, mas também nem falar. Porque se eu tenho que dizer que o não ser é, não sei, ausência de conhecimento, de ser, eu uso o verbo ser. Então, não é possível. Quem desenvolveu mesmo foi Platão e depois, sobretudo, Aristóteles, né? Então, essa grande procura do conhecimento do ser, dos princípios do ser, das regras que devem orientar a linguagem para chegar a uma sentença verdadeira, sigo para Platão, Aristóteles e depois os outros filósofos também do período helênico. Na Idade Média continua um pouco digamos assim, esse viés metafísico da filosofia, quando a filosofia medieval, sobretudo inaugurada, digamos assim, por Agostinho de Hipona, né, identifica o ser supremo, o uno, do qual falavam os neoplatônicos, com Deus. E depois, já na Baixa Idade Média, a Baixa Idade Média é depois do século X, né? Nós temos gênios como Alberto Magno, Tomás de Aquino, o próprio mestre Eckhart, né? Que sempre buscaram o conhecimento desse ser supremo único, da causa de todas as coisas, do princípio do universo, enfim.
Um papel fundamental que teve na Idade Média foi Alberto Magno, que foi professor em Colônia, tanto de Meistereca, como Meistereca talvez não, mas de Tomás de Aquino, com certeza. Meistereca, ele quando chegou em Colônia, o Alberto Magno já deveria ter falecido, mas ele deixou um legado muito importante, porque foi aquele que introduziu o pensamento de Aristóteles na Idade Média, né? E interessante que já no final da vida dele, ele introduziu também o pensamento neoplatônico. O neoplatonismo é praticamente a última fase da filosofia antiga. Como diz a palavra neoplatonismo. Já estamos no século II, III da segunda, terceira da era cristã, quando os filósofos, principalmente Plotino, Porfírio, Proclo, buscaram uma revitalização da filosofia platônica com a filosofia aristotélica. Eles acabaram dando voz, né, esse neoplatonismo, às hipóstases, que seria esse uno que está acima, inclusive, do ser, do qual todas as coisas se originam por emanação, não por criação, né? O uno é perfeito e na sua perfeição ele transborda, como um perfume exalado por uma flor, ou os raios do sol. Assim, as outras realidades, as hipóstases, né, se geram. Depois do uno, nós temos o intelecto, o nous. O nous, ele já está na multiplicidade. O uno, ele está na perfeita unidade. Você não pode nem falar do uno, porque, como sempre, como dizia Parmênides, para dizer o uno é duplicidade, né? É sujeito, predicado, aí importa, né? Então, transbordando, ele gera, ele se cria, né? Esse nous, a segunda hipóstase, que, pensando na realidade mais perfeita, que é o uno, gera a terceira hipóstase, que é a alma, até a alma. E esse pensamento neoplatônico será assumido pelos pensadores cristãos, Agostinho, né? E houve uma grande corrente na Idade Média do neoplatonismo, Meistereca faz parte dessa corrente, a mística medieval, enfim. A outra grande parte, outro grande caminho, digamos assim, que seguiu a Idade Média é o caminho aristotélico tomista, porque foi o gênio de Tomás de Aquino, foi aplicar as regras da lógica aristotélica aos dogmas do cristianismo. Assim, ele escreveu sobre teologia, né? E então nós temos essas duas grandes vertentes, né? Uma filosofia platônico-agostiniana e aristotélico-tomista. Já na Idade Moderna, não tem mais essa preocupação quanto ao ser, a busca das causas, né? Mas na Idade Moderna, também por reação ao obscurantismo da Idade Média, eu faço um parêntese. Na realidade, a Idade Média é sempre usada como significado negativo. Se o cara é medieval, significa que ele é o retrógrado. Na realidade, não. A Idade Média, se nós podemos ler hoje em dia Platão, Aristóteles, os filósofos, foi graças aos medievais, né? Aos copistas, aos tradutores, aos comentaristas, né? Então, na realidade, claro, a Idade Média teve Inquisição, teve a fogueira, a caça às bruxas, teve também a pretura disso. Então, se você quiser xingar alguém de retrógrado, não chame de medieval, né? Chame de imbecil. Imbecil quer dizer, né? Literalmente, do latim imbaculus, que está sem o bastão, sem o cajado, né? É um conhecimento que não se sustenta por si. Tá? Não é um conhecimento objetivo. Então, por favor, não xingue alguém de medieval, porque você acaba dizendo que ele, na realidade, ele é inteligente. Bom, estava dizendo, lá na Idade Moderna, então, se procuraram as possibilidades de conhecer o ser. Não mais as regras do ser enquanto ser, mas posso eu chegar a conhecer o ser? E aí nós temos o grande, por um lado, Galileu, com o método científico,
e Descartes, o pai do racionalismo, que dá voz também a essas duas grandes correntes que já na antiguidade tinham, né? Os idealistas, como Platão, né? Que achavam que o conhecimento partia dessas ideias inatas que estavam no hiperurbanos, e os realistas, como Aristóteles, diziam não, que o nosso conhecimento vem dos sentidos. Tá? O primeiro contato que nós temos com a realidade é com os sentidos. É daí que vem, não dessas ideias inatas que existem no hiperurbanos, não. E, assim, na Idade Moderna, nós teremos um embate entre os idealistas e os realistas, sobretudo os ingleses, né? Se chama na Idade Moderna empirismo, né? Porque empiria é a realidade concreta do dia a dia, né? Matheus, desculpa te interromper. Não, sem problema. Entrando aí já assim no final da Idade Média, se bem que também essa datação não deve ser fixa, mas ali, entrando no século XV e XVI, a gente falando um pouquinho, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o Nicola de Cusa e o Giordano Bruno. Então, Nicolau de Cusa, que foi o autor da obra de Docta Ignorantia, né, a Douta Ignorância, Cadel, né, de Cues, lá na Alemanha, ele foi um grande conhecedor de Maestrica, né? E ele também se insere nessa corrente mais ligada ao neoplatonismo, onde fala que essa expressão docta ignorância, né, o douta ignorância, na realidade, elas têm sua origem ainda no autor que viveu na época patrística, que é o pseudo Dionísio Areopagita, né? Uhum. Pseudo Dionísio, por quê? Porque até o século XVIII ele foi identificado com o Dionísio dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 39, me parece, onde Paulo, depois de ter feito aquele discurso no Areópago, em Atenas, ele é, digamos assim, desprezado pelos filósofos, mas ficaram algumas pessoas, Adâmaris e Dionísio, né? Esse Dionísio teria sido o primeiro bispo de Atenas, né? E foi identificado como o autor de 4 obras e de 10 cartas, né? Essas obras são a hierarquia eclesiástica, a hierarquia celestial, os nomes divinos e a teologia mística. Essas obras tiveram grande importância na Idade Média, porque todos os grandes autores, pensadores, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Master Eckhart, Boaventura, enfim, todo mundo leu, comentou, né? Sobretudo os nomes divinos e a teologia mística. Os nomes divinos faz parte, assim, da reflexão daquela que é chamada teologia catafática ou afirmativa, que utiliza os nomes, não sei, bom, belo, a partir do conhecimento concreto e os aplica a Deus mutável e mutável, isso ao mesmo tempo, né? Enquanto a teologia apofática ou negativa é aquela que não utiliza nenhuma imagem ou nenhum tipo de conhecimento que vem da realidade para aplicar a Deus, porque essa realidade é demasiadamente imperfeita. E assim se chama... A teologia negativa, ela exclui os atributos, ela não trabalha com atributos. Perfeito. Tá? Então, prefere, nessa obra Teologia Mística, ele fala da treva, né, o pseudodínico. Essa treva é um sentido positivo, né? Tem um sentido positivo para ele, né? Essa douta ignorância. Para ele tem que se chegar a Deus não pelo conhecimento, mas pela negação do conhecimento. Então, você não pode dizer o que Deus é, quando muito você pode dizer o que Deus não é. Né? Desculpa fazer mais um parênteses, porque eu tenho um particular interesse sobre a teologia negativa e a mística medieval. Queria que, se puder, falar um pouquinho sobre a nuvem do não saber. A nuvem do não saber
é um tratado inglês, né, parece do século XIV. Por aí. Ele também tem origem na teologia negativa, né, de unknown cloud, anônimo não conhecimento, né? Se refere um pouco à questão bíblica do Êxodo, quando Moisés falava com Deus na tenda, eram cercados por uma nuvem, né? E é uma expressão também da teologia negativa, a teologia profática, de um anônimo inglês, né? Século XIV, XV. E está sempre nesse sulco, né? Da teologia profática, da teologia negativa. E, de fato, eu acredito que hoje em dia um dos grandes mandamentos que são violados todo dia é aquele de não falar o nome de Deus em vão. Porque o nome de Deus é falado todo direito de forma errada, né? Por defender tantos projetos políticos, enfim. Aliás, projetos idolátricos e de morte são defendidos em nome de Deus, né? Mateus, Por isso é que se deveria falar menos de Deus. Aliás, se deveria calar totalmente. Não se deveria falar de Deus de jeito nenhum. Eu quero falar um pouquinho sobre isso e quero conversar também daqui a pouco sobre a filosofia da imagem. Mas, antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Em que momento da sua vida você começou a se interessar pela filosofia / teologia da Idade Média? Como é que se deu isso? Eu estava estudando filosofia ainda na Itália, né? Quando eu conheci, naquela época, no final dos anos 80, né? Foi traduzido do alemão para o italiano uma obra fundamental de um filósofo, historiador suíço, Kurt Rupp, sobre mestre Eckhart, teólogo, pregador e místico. Infelizmente não está traduzido em português. E é uma obra que já, assim, fundamental, claro que muitas pesquisas foram feitas, deveria ser atualizado. Então, esse livro me fez apaixonar um pouco pela figura de mestre Eckhart, e desde então, né, eu estudei tanto filosofia quanto teologia, eu sempre pesquisei esse tema da teologia negativa, da mística, enfim. Então, são mais de 30 anos, né, que eu pesquiso, que me interesso desse tipo de filosofia, de teologia, que eu venho pesquisando. Por exemplo, agora estou escrevendo um artigo sobre Alberto Magno como leitor do Pseudo Dionísio. Então, sobretudo, o outro tipo de trabalho que eu faço são as traduções, porque infelizmente aqui no Brasil nós não temos muitas traduções. Por exemplo, eu me dei conta que de Alberto Magno tem muito pouco traduzido, né? E aí, em 2017, a Paulus publicou a tradução do meu tratado sobre a prudência, né? Depois eu fiz estou fazendo outro, mas eu tenho a dificuldade de encontrar alguém que publique, enfim, então, mas eu utilizo nos meus cursos, né, enfim, né, e é um trabalho muito importante, porque quem sabe que assim, alguém se interessa. Até agora, então, eu tive os meus dois primeiros, digamos assim, filhos acadêmicos, né, o Léo e o Fernando, e eu espero que assim se multiplique conhecimento, interesse, porque eu vejo que lá na Federal do ABC, onde eu dou aula de filosofia, muito embora seja uma faculdade que é mais concentrada na questão da engenharia, da tecnologia aeroespacial, enfim, tem muita sede de conhecimento, né? Então, dessas questões da Idade Média, da alma, enfim. Independentemente da religião de cada um, né? Porque o conhecimento místico está acima
assim, da forma religiosa de viver. Interessante porque nem todas as religiões nós encontramos expressões místicas, né? Tanto no judaísmo, quanto no islamismo, quanto no cristianismo, e quanto nas religiões indígenas, africanas, todo mundo tem sempre, se encontra expressões místicas. Por que místicas? Porque mística, da palavra mística, vem sempre do grego mion, esse verbo indica o ato de entreabrir os órgãos do sentido, sobretudo os olhos e os lábios. De fato, nós que temos 4 olhos, quando queremos olhar mais longe, temos que fechar os olhos. É isso que é mion. E é a mesma raiz da palavra miopia. Né? Então, se define, para mim, o conhecimento místico é aquele que procura conhecer as realidades que não podem ser alcançadas com esses sentidos, renunciando aos sentidos. Né? Renunciando a ver com os olhos para tentar ver com os olhos da alma. Né? E aí poder enxergar melhor, né, as realidades que não seriam. Por isso que a nuvem do não conhecimento, a treva luminosíssima. Assim, característica do pseudo Dionísio é essa linguagem de oxímoros, que são as junções de adjetivos que são contrários. Como é que uma treva pode ser luminosíssima? Né? E também de palavras com o prefixo hyper, que significa além, acima. Então, para tentar dar conta de uma realidade que não é captável com os órgãos dos sentidos, com as nossas palavras, com as nossas ideias. Né? Então, enfim. E é um tipo de pesquisa que não tem fim. Né? Não tem fim. Matheus, sobre essa dificuldade de encontrar material em língua portuguesa, eu recebi um pacote do Correio a semana passada, abri, tinha quatro livros em língua portuguesa da obra do Giordano Bruno, de um professor do Rio Grande do Sul que já traduziu 3 ou 4 livros dele, vai traduzir os demais, e eu vou entrevistar. Ah, que bom. Muito interessante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre... Que bom, viu, perceber, a gente não tinha conversado com essa profundidade, sobre o teu interesse pela mística. Na medida em que eu estou entrevistando e conversando com pesquisadores da filosofia medieval, teologia medieval, cada vez mais eu tenho me interessado pela mística medieval. É muito interessante. Esse silêncio diante de Deus é muito interessante. Eu tenho a impressão, eu não vou entrar por aí agora, senão a gente vai sair da espinha dorsal da nossa conversa, mas eu tenho a impressão que os místicos ali entre o século 7, 8, até 1400, 1500, eles se alimentaram da mística do Agostinho de Hipona. Eu tenho essa impressão. Mas não sei. É conversa para uma outra hora você explicar para o nosso público. Eu queria que você... Sim. Bom, só brevemente. Tá. De Agostinho, sim, mas eu acredito muito mais no pseudo Dionísio do que Agostinho. Né? Okay. Porque Agostinho também, né, ele fala, por exemplo, do nascimento de Deus no ser humano. Né? Ele fala no Sermão do Natal, porque Deus nasceu, porque cada um de nós possa nascer como Deus. Né? Agostinho, com certeza, ele deu uma grande contribuição à mística medieval e também, de fato, ele categoria, grande autor. Só que também, eu acredito, o pseudo-Dionísio. É interessante que eu prefiro falar de absoluto, não de Deus, né? Porque, sim, falando absoluto, no que está solto de tudo, aí você pode, não, na realidade, porque Deus, cada um de nós tem uma imagem de Deus. Né? Desculpa te interromper. A gente poderia falar do absoluto ou do infinito? Também, sim, pode ser infinito. Infinito é também uma noção que nós utilizamos também na matemática, na física, nas ciências exatas. Né? Eu prefiro falar de absoluto, porque é absoluto, que está solto de tudo. Né? Toda a realidade material, mas também de todo conceito, de toda imagem. Né?
também nós não podemos chegar a visualizar nossas imagens de infinito, de absoluto, né? Então, está mais envolvida nessa treva do meu conhecimento, nessa nuvem do meu conhecimento, né? Então, Sim. Mateus, e fala um pouquinho sobre a filosofia da imagem. bom, a filosofia da imagem precisa aqui também assim, digamos assim, que a filosofia da imagem finca raízes já desde a antiguidade, né? O próprio Platão, né? Ele tinha utilizado a filosofia da imagem para definir a realidade material, né? Porque o que o demiurgo, como ele fala no diálogo Timeu, né, que não é um Deus, mas é um artesão, ele está na metade entre o ser humano e Deus, aquele que contempla as ideias no hiperurânio, plasma a matéria e cria as coisas que carregam em si um vestígio, né, dessas ideias eternas absolutas. Então, nosso mundo material é uma cópia imperfeita, uma imagem imperfeita do mundo, né? Também no mito da caverna, do que ele fala dessas imagens que aparecem, que é a projeção das sombras, enfim. As pessoas trocam as imagens como se fossem verdadeiras, né? Então, Aristóteles, ao invés, ele sempre fala que as imagens são uma representação mental de um objeto real, né? E ele funda a questão do realismo, né? Eu estudei, desenvolvi essa teoria da imagem na minha tese de doutorado, quando eu defendi a ideia de que a teoria da imagem de mestre Eckhart é uma expressão das mais completas, cabais do seu pensamento e original também. Ele bebe tanto na filosofia antiga, como nos padres da igreja, sobretudo Orígenes, né? E defende uma imagem sem imagem, né? O que significa imagem sem imagem? Se nós, para Aristóteles, o nosso conhecimento, o sentido privilegiado é a visão, o nosso conhecimento vem das coisas que nós podemos ver. Só que, na realidade, é aqueles que não enxergam. Eles também não têm conhecimento. Enfim, então, aí teria... Mas, enfim, cada um de nós tem uma imagem de Deus que carrega dentro de si, que é feita pela cultura, pela educação, pela fé, enfim, cada um tem a sua imagem de Deus. E o que Meister Eckhart quer convidar é procurar uma imagem sem imagem. Porque qual é a imagem verdadeira? Quem é que pode dizer que tem? Porque sabe que, se você pensar bem, todas as guerras foram feitas em nome da imagem de Deus. Cada um defendendo, né, a própria imagem de Deus. Por quê? Porque isso gera dois sentimentos, né? Assim, a minha imagem é verdadeira, a tua é falsa, então eu tenho que combater. Isso já, na igreja antiga, esse fato da idolatria, né, esse fato da iconoclastia, que é a luta contra as imagens, já foi um episódio que causou muitas discussões enormes também, inclusive na igreja antiga, né? E quando se fala que nós fomos feitos, nós, homens e mulheres, à imagem e semelhança de Deus, né? E quantas injustiças foram feitas, né? A partir de dizer, não, a imagem de Deus é a imagem de Deus branco ou de olhos azuis, loiro, né? Quando na realidade não é nada disso, né? Então, a imagem que nós deveríamos procurar é uma imagem que é livre de todas as imagens, porque todas não são verdadeiras, mas junto todas
podem nos dizer alguma coisa sobre Deus. Porque, por exemplo, a imagem que um índio lá na floresta tem da divindade do absoluto deve ser inferior àquela que eu tenho. Por quê? Quem é que está dizendo qual é a imagem verdadeira? Né? E o que eu não posso fazer é instrumentalizar a imagem de Deus para um projeto político, enfim, não. Pessoas, os nossos políticos, começando pelo presidente, se enche a boca, a palavra de Deus, nós somos maiores idolatras, além de ser responsáveis pelo genocídio que está acontecendo, né? Em nome de Deus. Né? Em nome de Deus. Ok. Eu vou colocar aqui, me colocar do seu lado aqui na imagem, porque a conversa tomou um rumo extremamente interessante. Eu tenho por hábito fazer a leitura do pano de fundo do discurso de todas as pessoas com as quais eu converso, e agora eu acho que eu já te conheço um pouquinho, Matheus, e me agradou demais. Posso até estar enganado, mas eu estou diante de um homem que faz a apologia da teologia negativa e ela é muito pouco divulgada para o grande público. Então, foi um prazer muito grande. Eu quero te agradecer por segregar um tempo. A gente teve tanta dificuldade técnica e você sempre se colocando à disposição, gentilmente. Eu quero te agradecer. Muito obrigado. E futuramente, caso você possa, eu gostaria de conversar sobre a tua tese do doutorado, especificamente. Ela me parece ter sido muito interessante. Muito obrigado, um abração. Eu que agradeço a você, Deodato, pela oportunidade de falar um pouco de ECA, tabacular, nessas pesquisas, né? Porque é assim que as pessoas vêm em contato com o conhecimento que não é o conhecimento privado do dia a dia, mas de coisas mais profundas. Ele não precisa ser filósofo, teólogo, não. É assim, tem que ter essa curiosidade, né, de conhecer um pouco mais da realidade que vivemos, né, para poder entender mais. E, sobretudo, estudar, ler, pesquisar. Né, não se contentar com as notícias do Facebook, que muitas vezes acabam confundindo. Né? Então, é sempre bom esse tipo de papo, de conversa, porque dá a possibilidade de alguém que fica ouvindo se interessar, procurar, pesquisar, ler. Ok. Um abração, a gente volta a se falar, tá bom? Outro, com certeza.